séculos afastaram a Igreja da verdadeira revelação das Escrituras sobre a escatologia. Lá para o futuro, elas não percebem que a escatologia está no dia a dia delas. Em cada lance da vida, Deus está pintando o fim dos tempos. No livro de Isaías, há uma referência sobre o fim dos tempos, onde ele fala sobre as aeronaves, voando sobre as janelas das pessoas como pombas. No livro de Naum, há uma referência das pessoas correndo de um lado para o outro. No livro de Joel, há tantas referências da destruição, da doença, da catástrofe, que nós hoje ainda assim olhamos para tudo isso e imaginamos, isso não vai acontecer agora. Mas a palavra de Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, que esta geração que visse todas as coisas que os profetas menores falaram, seria a geração que estaria assistindo o fim. Eu olho para a escatologia e eu não consigo ver a escatologia como catástrofes. Eu vejo um Deus falando de amor, eu vejo um Deus falando de misericórdia. A escatologia, para mim, é um resumo geral da existência humana na Terra. Eu sou Israel Leocádio, pastor, mestre em escatologia, tenho bacharelado em teologia sistemática, sou pós-graduado em aconselhamento pastoral e em cartas gerais, formado em psicanálise, também em história, sou professor de grego e de hebraico e essa é a minha história. Eu tive sempre muita relação com a Bíblia desde a minha infância. Eu fui professor de escola dominical aos 8 anos. Aos 9 anos eu dava aula para adolescentes. Aos 11 anos eu fui superintendente da escola dominical. Mas aos 16 anos eu me revoltei profundamente com Deus e com a igreja principalmente, porque nós passamos muitas necessidades em razão do ministério do meu pai. Nós chegávamos na igreja muitas vezes sujo de estrume de animais que as pessoas atiravam. Às vezes minha mãe arrumava a mesa, colocava os pratos vazios e uma jarra d'água e nos sentava em torno da mesa e o meu pai orava assim: Senhor Deus, manda comida, manda pronta, porque nós não temos gás para fazer. E as pessoas batiam a porta dizendo que se lembravam do meu pai e até a sobremesa chegava. Isso aconteceu dezenas de vezes. Mas quando não acontecia de chegar à sobremesa, nós catávamos rosas e comíamos as pétalas das rosas como sobremesa. Então nasceu no meu coração uma revolta muito grande contra a igreja e eu me desviei aos 16 anos de idade. Mesmo fora dos caminhos do Senhor, eu ainda tinha pela Bíblia uma paixão muito grande. Ausente, ela nunca esteve, sempre presente na minha vida. Parece difícil, não? A Bíblia está carregada de símbolos e palavras que estão distante de nós, em um abismo de tempo, de cultura, de até mesmo religião, de uma nação. Eu também tive a mesma dificuldade. Mas nós temos um grande professor, chamado Espírito Santo de Deus, que ao longo das eras vem ensinando a igreja a compreender bem as Escrituras. Hebraísmos, o que quer dizer isso? Cultura de um povo hebreu. Coisas que estão na cultura do povo hebreu que somente aquele que tem ou teve acesso a essa cultura poderia te explicar. Isso, cultura de Israel, resolve parte das informações escatológicas. Campo semântico. O que é isso? É todo o campo de significação de uma palavra que vem de uma nação que você não conhece, de uma cultura que você talvez não conheça e de uma época bem distante. Se alguém explica para você o campo semântico de palavras escatológicas, então você tem um segundo ponto ao seu favor. Você tem a compreensão de termos, vontade de Deus. Isso você só vai aprender juntando os pontos. A palavra do nosso Deus diz em Isaías capítulo 28, nos versos 9 e 10. O Senhor faz uma pergunta interessante. Ele diz: a quem eu darei o meu conhecimento? Porventura, aos filhos desmamados que fugiram do seio? Não, diz o Senhor.
mas darei o meu conhecimento em regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em outras palavras, o Senhor disse: eu darei o meu entendimento a quem tiver disposição e sede suficientes para impulsioná-lo a montar um lindo quebra-cabeças. Quando eu tinha 18 anos para 19 anos, eu estava em uma igreja do Evangelho Quadrangular e eu tinha uma camisa amarela e o pastor então que pregava veio andando em minha direção e disse: você que está de camisa amarela. Ele então me chamou lá na frente e disse que desde a minha infância Deus havia me escolhido para ser pastor e que eu pregaria para multidões. Eu tive, na realidade, uma resistência em aceitar. Eu não quero viver a história dos meus pais e houve um período de resistência. Se alguém se aproximasse de mim para falar de Jesus, eu batia nos ombros da pessoa e me retirava. E numa época de campanha política, eu entrei para o quarto do meu pai, numa ocasião que eu estava visitando minha mãe e meu pai, e pedi uns vinis que a minha mãe tinha para que eu pudesse ouvir música enquanto passava a campanha política. Quando eu encontrei uma música, repeti talvez 10 vezes a mesma parte da música, porque ela falava da volta de Jesus, do amor de Jesus e do curto tempo para a gente entender isso. Eu fui evangelizado pelo Espírito Santo de Deus e voltei para os caminhos do Senhor. Desde que eu conheci o Israel, eu pude perceber de imediato o amor que ele tem pelo Senhor Deus. No começo, entender isso foi um pouco difícil, porque nós tivemos que abrir mão de tempo, nós tivemos que abrir mão de lazer, nós tivemos que abrir mão de fatores que iam contribuir para o nosso relacionamento. Mas, à medida que eu fui compreendendo os planos de Deus para com a vida dele, eu pude perceber o quanto o Senhor foi bom para comigo e permitir eu estar do lado dele com uma missão tão grande. A minha primeira aula, eu tive a noção de que eu nunca tinha estudado Bíblia, porque os colegas entendiam tudo que o professor narrava e eu não. E naquele momento eu me senti motivado a fazer 2 seminários. Então eu fazia um seminário que era aproximadamente 6 quilômetros da minha casa pela manhã e fazia um outro seminário a 24 quilômetros da minha casa, que era à noite no caso. Chegou um momento em que os meus recursos acabaram e eu comecei a ir para o seminário a pé. Aproximadamente 2 anos foi o período em que eu caminhava do seminário para casa. O que me fez continuar foi o amor por Deus. E sempre que eu pensava em desistir, o Senhor me falava ao coração: seja forte, porque isso vai dar resultado. O reitor do seminário foi o meu professor de escatologia. Eu pensei, o reitor é o professor de escatologia, eu vou estudar mais. E estudei mais, estudei com afinco mesmo, para não ser reprovado pelo professor, pelo reitor e perder a bolsa que eu tinha ganhado. Isso me fez passar com a nota excelente. Então o professor me chama na sua secretaria, no seu escritório, e ele diz: você aceita o desafio de fazer um teste para ser professor nessa instituição? Eu ainda não havia me formado e disse: eu aceito, com muito temor no meu coração, e fui dar aula de escatologia, a primeira matéria que eu fui chamado por Deus para lecionar. Eu tinha 22 anos. Eu fui professor antes da formatura e fui o orador da turma escolhido pelos 2 seminários. E desde aquele ano, 1992, venho lecionando em seminários no estado de Minas e em alguns seminários pelo país também. Cheguei a lecionar, e até hoje faço isso, cerca de 22 ou 23 matérias do currículo teológico. Uma das coisas que faz parte da minha rotina é ver os meus pais. E o meu pai tem uma coisa muito linda, porque aos 86 anos de idade,
ele todos os dias, ele escreve um poema falando sobre a volta de Jesus, morar no céu, estar no céu. E ele é uma pessoa que me motiva a cada momento que a gente conversa, porque a gente só fala de Bíblia, a gente só conversa de Bíblia. Mas o meu pai é um cara sensacional, é uma inspiração para mim. Eu aceitei o Evangelho aos 18 anos. Jesus mudou a minha vida, então eu passava para os filhos aquele legado, a palavra de Deus. Procurava ensinar com a vida. Nem sempre fui reconhecido por ter uma vida que ensinasse alguma coisa, mas é o meu desejo. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. E o legado que eu tenho deixado para eles é o ensino do que eu pude ensinar da palavra de Deus. Nós passamos muita dificuldade para mim e para a família. Mas tudo que eu fiz, tudo que eles sofreram comigo, valeu a pena. Valeu a pena sim. Meu filho Israel tem algo especial. Quando criança, foi desenganado pelos médicos, mas Deus falou que ele não ia morrer. Eu fui professor dele. Hoje, eu me assento do lado dele para aprender mais, porque ele me ultrapassou anos-luz em teologia e principalmente em escatologia, e hoje faz um grande trabalho nessa área. Eu me orgulho de ter esse filho por causa do ministério que ele exerce, por causa da dificuldade que ele enfrenta com problema de saúde. Ele supera tudo com a fé que tem. Eu me orgulho de ter cada filho que tem, a começar pela mãe deles, que foi a esposa que Deus me deu, e com ela 3 filhos, cada um no seu lugar. Eu vejo você com uma qualidade espiritual, um exemplo de vida. Você é um exemplo. A minha história se confunde com esse lugar em momentos muito especiais na minha vida. Ao nascer, meu pai fazendo missões, as amigas de minha mãe fizeram um parto em minha casa e uma delas usou uma tesoura de costura para cortar o cordão umbilical e amarrou com barbante, e eu fui para o hospital depois com infecção generalizada. Fiquei 6 meses internado em Diamantina quando o médico anunciou que eu não tinha mais uma semana de vida. E aqui nessa igreja, eles reuniram um ônibus de pessoas para irem orar por mim. E uma senhora disse ao meu pai que eu não morreria, porque Deus havia me escolhido para alguma coisa. E quando eu completei 20 anos de ministério pastoral, eu fui convidado por esta igreja para ministrar escatologia. E 5 dos irmãos que estiveram no hospital estavam aqui naquele momento. E eu pude abraçar todos eles, mas um em especial, que foi a irmã que disse que Deus havia mostrado a ela que eu pregaria para muitas pessoas e que eu não morreria. Então, eu vejo nisso um plano de Deus na minha vida, que eu levei 32 anos de ministério pastoral para conseguir compreender. O meu propósito com simplificando a escatologia na escola da 4ª dimensão é levar as pessoas à experiência que eu vivi de libertação. Eu digo que valeu a pena os 2 anos andando a pé para ir para o seminário. Se o Senhor me pedisse os mesmos sacrifícios, eu os daria novamente.
porque a recompensa que Deus me vem dando ao longo dos anos é muito maior do que o sacrifício que eu já fiz até hoje. Nós estamos aqui para tirar de você o medo e para levar você ao conhecimento da graça e da esperança que está contida numa matéria tão maravilhosa como escatologia. Eu convido você para estar comigo nessa jornada de conhecimento.